Porque o filme, né, nessa dinâmica. Então hoje o filme é o Patch Adams, O Amor é Contagioso, um filme belíssimo. Então por que, né? Vou falar agora porque a questão de filmes no aprendizado, para que a gente traga esse aprendizado para a nossa vida. Tá? No mínimo 3 aprendizados. Então qual é o objetivo? Antes de falar por que filme, qual é o objetivo? Toda semana eu passo um filme onde a pessoa, nós, vamos assistir no intuito de ver os pontos, né, de aprendizados, as situações que talvez o personagem passe, né, ver aquilo na nossa vida, aquilo que o personagem está fazendo, talvez algo que sirva para a gente no nosso dia a dia, lidar com os filhos, lidar com a família, com o casal, enfim, que seja realmente uma lição que a gente traga. Então o filme, porque dentro da minha linha de atuação, existe 3 coisas para a gente mudar uma crença, é a mudar o sentimento, o pensamento e a comunicação. Quando a gente muda essas 3 coisas, a gente muda uma crença. Crença é tudo aquilo que eu tenho como verdade absoluta, que eu construí na minha vida, e essa verdade faz com que eu possa decidir se eu faço X coisa ou faço Y, por exemplo. Então essa verdade absoluta é o que me faz conduzir, né, me ingerir na minha vida. Então, através do filme, seria mudar a questão do sentimento. Então, com o filme, a gente muda essa questão do sentimento e, através do sentimento, a gente sorri, a gente chora, a gente se coloca no lugar do personagem. Então, através do filme, que é uma forma de estar mudando essa crença, a gente vai acrescentando esse ensino na nossa vida. É um filme onde já começa o personagem principal, ele tenta suicídio no início do filme, e com essa atitude ele vai por conta própria, voluntariamente, ele vai para o sanatório, que seria a questão onde seria a questão de pessoa fala, né, de doidos, vamos dizer assim, né, pessoas com questões de saúde mental debilitada, né? Às vezes alucinação, delírios, enfim. E aí ele descobre, né, ele fez esse processo de né, tentar se matar, porque em algum momento houve uma morte do pai e ele não lidou bem pela vida como um todo. E aí ele tentou suicídio, né? Ele estava em um processo de depressão. E aí dentro desse sanatório, ele descobre que quando ele ajuda os internos, ele começa a ganhar um sentido na vida dele, no caso. Então, através dessa ajuda, ele vê o quanto ele poderia fazer com outras pessoas. A questão do ajudar. E vocês vão perceber ao decorrer da live que esse tópico, né, o ajudar o outro, a gente acaba esquecendo dos nossos problemas, que é uma linha talvez de pensamento, de atuação que você pode fazer na sua vida. Então é um filme, né, o Patch Adams, O Amor é Contagioso, é baseado em história real, tá? Realmente aconteceu. Aconteceu a história em 1969. O ator, né, foi feito por Robin Williams, um ator sensacional, que ele faz realmente, de fato, ele entra nessa história, a atuação dele é perfeita. A Cris já chegou aqui, né? Junto com a Cris, a gente está fazendo esse circuito. Olá, Cris! Oi, oi! Seja bem-vinda, viu? Valeu! Uma alegria ter a sua presença aqui hoje. Ah, obrigada. Apesar dos desafios, né? Apesar dos desafios. É verdade.
Então, como eu estava falando aqui, que eu estava fazendo a parte inicial, né, da introdução do filme, né? Essa coisa do ator, né? Do Peck, tá o pessoal fala no senso popular, né? Lá é sanatório, mas o pessoal fala hospício, né? Que teoricamente, no senso comum, seria pessoas que estão em debilidade na questão da saúde mental. Verdade. Então, pessoas com delírios, enfim. Então, todos os tipos de pessoas nessa questão da saúde mental. Então, lá, ele descobre no sentido, né, na vida dele, não ajudar as outras pessoas. Então, ele decide, além de ajudar a questão dos outros internos, ele também repara a forma como o médico, né, o psiquiatra, ele trata os outros pacientes e ele próprio. Então, é um médico que nem olha nos olhos e também não escuta o que ele tá falando de fato. Então, a partir daquele momento, vendo tudo aquilo, ele viu que com o movimento dele, ele poderia ajudar essas pessoas. Ele, da mesma forma que ele foi voluntariamente para o sanatório, da mesma forma ele quis sair e foi direto para a faculdade de medicina, fazer medicina, e descobriu que ele queria realmente ser médico. E a partir disso, ele cria um sonho, né? A partir disso, e ele tinha métodos um pouco, né, poucos convencionais, um pouco diferente do que os médicos, na sua maioria, ou então na parte acadêmica, ensinava para os alunos. Então, por essa diferença, por esse pouca convenção, vamos dizer assim, ele, né, encarou alguns desafios, principalmente do reitor, que em um dado momento determinou quase que ele não ia se formar como médico, baseado nesses outros métodos que ele utilizou, né, nesse processo de graduação na faculdade dele. Então é bem interessante como se forma esse sentido para ele, o sonho, né, que ele começa a vislumbrar, a maneira bem particular, porque a gente vai ver nesse filme a questão da psicologia positiva, muito, muito forte, porque ele vai trazer um pouco dessa questão da neurociência, né? O quanto essa coisa do sorriso, né, do humor, como pode elevar a questão da serotonina e aumentar a questão do sistema imunológico dos doentes e prevenir doença e, consequentemente, fazer o quê? Até reduzir o uso de remédios. Então, em vários aspectos, isso é benéfico, tanto para o hospital como um todo, como recuperação dos pacientes. E uma coisa que ele realmente cultiva, ele vai e planta isso e leva durante a graduação e leva como ideal um atendimento mais humanizado, uma questão mais olho no olho, né? Procurar saber o nome dos pacientes, né? Fora essa abordagem dele, o habitual era o paciente do quarto, sei lá, 305, 306, nada de nome. Então, os médicos em si não sabiam o nome dos pacientes. Então, é uma abordagem nova e mais humanista. Essa abordagem de nomes, de chamar o paciente pelo nome, é também utilizada no marketing em si, é uma das técnicas do marketing. Né? Quando você chamar seu cliente pelo nome, ele se sente especial, ele se sente receptivo. Né? É interessante, é uma das técnicas que é utilizada no marketing também. Esse filme ele abrange várias vertentes de várias áreas profissionais, não só a psicologia,
a ciência quântica também vem, né? Entra junto aí, que é o cunho comportamental, mas também vem o marketing, vem o linguístico também, né? A comunicação, porque ele se posiciona de uma forma que ele não quer entrar em conflito com ninguém, ele quer pontuar, mas ele não quer. Quando ele percebe que ele vai contradizer alguém, como até o diretor do hospital, né, que era o dono do hospital, ele se intitulava assim, né, o meu hospital, ele viu que rapidamente, por aquele caminho, ele não iria conseguir nada. E aí ele fez aquela volta, né? Ele agiu de livre e espontânea vontade o que ele achava que era correto, que foi ao entrar naquele quarto onde estavam várias crianças lá, né? Uhum, sim. E eu fui então, e não fui dando boa noite. Aproveite, né? Se apresente, dê boa noite. Boa noite! Isso aí foi para não perder a linha do raciocínio, porque hoje eu tô meio assim. Sim. Eu ia até vir hoje até em homenagem ao filme com um narizinho aqui de palhaço, mas eu tô ainda meio cabisbaixo. Aí eu cheguei, peguei e deixei passar. Eu ia fazer você rir muito hoje. Mas, enfim, boa noite a todos. Para quem não me conhece, nós estamos aqui no circuito no 11º? Eu já perdi. 12º. 12º? Ai, meu Deus do céu, 12º. Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou estudante da vida, porque todos os dias a gente aprende um pouco com todos os desafios que são nos postulados, né, por Deus e por qualquer outro que tente agir de forma leviana com a gente, né, para ver até onde a nossa fé é capaz de chegar e aonde a nossa força pode nos levar, não é isso? Então, eu sou a Cris Henriques, jornalista, estudante de veterinária, graduanda, né, de Direito. Então, eu estou aí assim, gente. Se alguém perguntar o que é que eu quero da vida, saber, aprender a cada dia. É por aí. Então, assim, é um filme muito bonito. Aí se tornou um clássico dos cinemas. Aonde, né, destacou ainda mais o nosso glorioso autor, que agora eu esqueci o sobrenome dele, mas que é um autor maravilhoso. Eu sou muito fã dele. Para quem gosta de filme, recomendo. É um filme emocionante. Se tiver com um motivo para chorar, vai aproveitar um bocado. Meu amigo me ama. Eu tô com o olho irritadinho. Já conheci o filme. Quando ele falou, você teve dificuldade? Eu disse, não, eu já assisti esse filme, porque eu estou aqui porque vocês estão me tolerando, né? Me dando essa oportunidade. E o que acontece? Eu sou apaixonada por filme. Eu sou apaixonada por cinema e teatro. Amo as artes, por isso que fiz jornalismo. Também não pela arte em si, mas pela comunicação. Que hoje isso aborda no filme, não é a comunicação, é a ajuda ao próximo, a olhar acolhedor para o próximo. Que foi um aprendizado que eu trouxe do filme. Né? E a comunicação é isso. Quando ela é levada a sério, contida, quando ela tem o senso de responsabilidade com quem está recebendo, a gente consegue alcançar muito mais, né? Infelizmente, hoje em dia é uma carreira que está meio tristonha, né? O jornalista hoje, ele tem que cortar um dobrado aí. Mas vamos lá, vamos seguir, né? Vamos seguir. Eu achei interessante você, Cris, trazer essa questão da visão, né? Apesar do filme trazer a questão do médico, né? Você trouxe que isso se aplica também a outras profissões, né? A outra atuação da sua profissão. Você que está assistindo, né? Você ter essa visão mais ampla nessa questão dessa humanização, essa atenção, né? É você gostar de pessoas, negócios, vamos dizer assim, né? Vamos pegar a parte empresarial, talvez de venda, enfim, de forma geral, você tem que gostar de pessoas. Então, você tem que saber lidar com pessoas. Então, esse filme traz algo bem interessante, onde existe o aluno, que é o PhD, que é o CDF,
e gosta de estudar nas minúcias, mas na parte de lidar com pessoas, ele não sabe lidar, ele não consegue acessar essa pessoa para a mínima coisa que é talvez fazer o paciente comer, né? Então, essa coisa básica que seria comer, no sentido de o paciente, né, se manter vivo, vamos dizer assim, ele não conseguia. E aí vem essa questão desse aluno CDF, vamos dizer assim, pedindo ajuda ao PEC, né, que é o grande idealizador dessa possível teoria, em termos práticos, que ele consegue conquistar as pessoas, né? Qualquer tipo de resistência, ele consegue superar em relação a essa relação paciente e médico, e ele também fala da questão de afetar o outro. Então, essa abordagem, né, a abordagem mais humana, ele fala que consegue afetar positivamente, e a pessoa se abre, né, vamos dizer assim, para aquilo que talvez, como proposta, naquele momento, né, o atendimento, seja tomar um remédio, seja o sorrir, né, para que a pessoa melhore, seja um momento de, talvez nas últimas, né, do paciente, o paciente ter um momento de reviver ou então viver um sonho que talvez não vai dar tempo mais de vivenciar, e esse médico, né, que é o PEC, ele traz esse momento para esse paciente. Ele sempre pergunta: o que é que você gosta? O que é que qual o seu sonho? Qual o seu maior sonho? E aí a pessoa começa a se recordar, sei lá, da infância, da adolescência, e esse processo faz com que a pessoa ela entre no estado, né, que você falou da física quântica, então entre no estado positivo. Então, nesse momento, ela faz o quê? Ela acaba esquecendo da dor, da situação que está ali, e ela aquela situação transporta para esse momento que é sonho, é o que ela gosta de fazer. Então, é um dos princípios que a gente, em termos práticos, vamos dizer assim, eu digo na minha forma de trabalhar, que tem esse momento também, ou sair da dor, ou sair do passado, né, trazer para o presente ou para o futuro que você realmente quer. Pode falar, Cris. O interessante é o seguinte, é que nesses nossos encontros do circuito de filmes, a gente acaba abordando vários temas, e temos grandes aprendizados, e depois, quando a gente, não no sentido amplo, mas quando a gente minimiza esse circuito ao longo do tempo, a gente vê que só basta você sentar e assistir, apreciar um filme só, e quantas coisas você aborda, né? Já apresentamos aqui a física quântica, muita gente não conhece, né? E ela não é nova. Muita gente não imaginaria que um filme poderia abraçar várias profissões, né, e mostrar assim, o lado glamuroso e o lado de ônus, né, de você ser um profissional e de você lidar com aquilo. E esses conflitos que o ator ele apresenta no filme, nós passamos hoje no dia a dia. Né? Nós temos isso vivenciado, esse período. Então, cada filme que a gente vem abordando, ele traz um pouco a nossa realidade. É um filme antigo, olha quantos filmes a gente já apresentou há muito ao longo do decorrer do circuito, e, no entanto, apesar de ser filmes que não são tão atuais, né, são filmes que atualmente nos remetem ao que estamos vivendo em termos de pandemia, de cuidado com o próximo, do amor ao seu companheiro, a você lidar com sua área profissional, a você aprender a lidar com seus conflitos. Então, provavelmente a gente tenha chegado ao a segunda apresentação do circuito, uma coisa que, para mim, não iria seguir tanto. Você sabe que a vida é corrida, tanto para você como para mim é muita correria. E sempre vem acontecendo várias coisas, né, ao longo vários desafios.
E aí a gente está aqui firme e forte, mas o que nos mantém essa compra, esse acolhimento que as pessoas que estão do outro lado, os nossos seguidores, os que entraram sem nenhuma pretensão e de repente compraram a sua ideia, o seu projeto, e aí vem comprando esse aprendizado constante, né? Os nossos encontros todas as quartas-feiras que são realizados. Meu amigo ama uma live, então durante a semana ele está apresentando 2, 3 lives por semana. Eu, excepcionalmente, só as quartas com ele. Mas, assim, é interessante que um projeto que começou assim, sem pretensão alguma de seguir tanto tempo, de repente levou tantos aprendizados para tantas outras pessoas e conseguimos direcionar, né, através da mensagem do filme, do aprendizado seu e meu, vidas de pessoas que vêm nos acompanhando ao longo do projeto. Isso é interessante. Eu hoje estava olhando assim e disse assim, nossa, eu acho que eu vou aproveitar esse filme hoje e vou me despedir do circuito. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela coisa de dizer assim, nossa, mas a gente está, tipo, indo de uma forma que a gente está conseguindo trazer uma proporção interessante. As pessoas estão gostando dessa ideia. Há pouco tempo atrás, eu vi alguém também fazendo o mesmo caminho no seu projeto. E eu disse, olha para isso. Então, tudo que é bom não é criado, é copiado. Que bom, né? Que o seu projeto está sendo copiado, né? É interessante esse bate-papo gostoso e essas graças, porque o aprendizado é isso. O acolher. Né? É interessante eu te falar assim, porque apesar da gente estar, né, tanto você como a mim, tá sempre estudando e tal, aprender sempre mais, né? A gente está sempre aqui, tanto você como e as outras pessoas também, aprendendo. A pessoa pode dizer assim, não, o índice é psicólogo, coach, vamos dizer assim, não precisa mais estudar, não precisa aprender mais, ele já sabe, né, o que os filmes, enfim. Não, é aprendizado diários, a gente tem que renovar e fortalecer esses aprendizados, são diariamente. Né? Mesmo que as pessoas que a gente pode pensar, pô, fulano e tal, né? Ele já aprende, já assistiu, ou já, enfim, não precisaria. Mas isso a gente precisa reprogramar nossa mente todos os dias, reforçar, porque os desafios são grandes. Mesmo porque o bom disso aí é que eu vejo o filme, você vê o filme, nós acabamos convidando a todos para participar do filme, e quem quiser chegar e comentar tem a oportunidade, porque aqui nós estamos dispostos também a ver o que foi que o outro lado, a resposta do outro lado, né? Dizer assim, não, está funcionando, eu e o Whindersson, beleza, mas quem está do outro lado também aprendeu o quê? A gente pode compartilhar, tanto que na outra apresentação, na anterior, a gente mencionou aqui a profissão de cada um, né? Se tinha alguma ligação com o filme. E por quê? Porque a gente aprende, não, Cris, eu trabalho com marketing, isso que você falou do nome da técnica é legal, mas hoje eu utilizo dessa daqui. E aí a gente vai trocando figurinhas, e cada um vai ensinando um pouco o que aprendeu, né? E isso é interessante. Além do que pessoas conseguem, as pessoas que estão do outro lado, às vezes pode estar passando por um problema que tenha sido abordado aqui e que a gente conseguiu mostrar uma luzinha do final do túnel que ela até então não estava enxergando, como o filme fala. Você tem que ver além do que o que você enxerga, né? Você precisa enxergar além do que o que você está vendo, porque o que você está vendo é o problema. Você tem que aumentar, você tem que dar amplitude à sua visão para que você consiga enxergar a solução deles. E isso é fantástico. E porque as pessoas geralmente não vê além, né? Não olha, né? Tira o foco do problema e não coloca na solução. Talvez um medo, uma preguiça, um conformismo não deixa que a gente olhe além do que a gente está vendo. Zona de conforto, medo,
a falta de coragem de encarar, não, se eu quebrar a cara, pelo menos eu tentei, mas as pessoas têm medo, e isso é complicado. As pessoas têm que aprender a chegar assim e dizer assim, não, olha, se eu quebrar a cara, eu quebrei, aprendi alguma coisa. Ou talvez até na primeira tentativa eu quebro a cara, mas na segunda oportunidade eu já sei como é que eu posso desviar um pouco daquilo ali. Sabe? Sair pela tangente, não tem esse ditado? Não vou sair pela tangente. Então, assim, a gente tem que aprender que ninguém nasce aprendendo nem sabendo nada. Esse negócio de dizer, não, eu sei, você está sendo só curto e grosso. Você está resumindo algo que você poderia ter dado a oportunidade de alguém que você até nem espera te ensinar algo muito mais além. Às vezes você chega, pega e fala assim, não, aquela pessoa ali não é tão assim, capacitada, não sei o quê. E quando você está no desespero, qualquer pessoa é o seu ponto de escape. Né? Às vezes você não valoriza aquela pessoa, mas na hora que você está lá no chão, a pessoa te dá a mão, qualquer um que te dê a mão é seu amigo, porque está te protegendo, porque está lhe enxergando, porque está te ajudando, está dando a mão a você. Então, ali naquele momento, você automaticamente capacita aquela pessoa. Para ela, pelo menos, ser o alicerce para te levantar. Para que você possa levantar. Então, assim, a gente não pode pré-julgar ninguém. A gente não pode tirar a qualidade e o valor de ninguém. A gente tem que olhar todo mundo como um todo. Branco, preto, pobre, sabe? Não interessa. É tudo a mesma coisa. O que bate em mim, bate nele, bate mais adiante, bate no... Então a gente tem que se conscientizar que a gente é único, cada um é um universo, né? Cada um pensa de uma forma, mas a gente tem que dar amplitude nas visões para a gente conseguir enxergar o outro, sabe? Para a gente poder aprender a valorizar o outro. Parar com esse negócio de ficar, não, porque fulano tem um carrão e não sei quem tem um fusquinha, não vou querer pegar carona. Por quê? Você vai a pé, chega mais adiante, a cidade está violenta, leva um tiro, acontece uma coisa, se você tivesse pego uma carona com aquele carro que faz pó, 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 e chegasse no seu caminho, não era melhor? Claro, carona com pessoas conhecidas, viu, gente? Pelo amor de Deus, não é para sair entrando em qualquer lugar, não. Então, o que acontece? A gente tem que entender. Esse negócio esse problema que veio agora da pandemia, qual foi a maior lição que a gente tirou da pandemia? Ninguém é melhor que ninguém. Que todo mundo precisa de todo mundo. O que você menos valorizava é o que hoje você mais precisa, de um abraço, de um calor humano, de uma atenção, de um olhar caridoso, de um afago. E antigamente uma pessoa chegava e dizia assim, eu já fui casada. Na época que eu fui casada, meu marido não saía de casa sem me dar um abraço. Podia estar atrasado, podia estar retado, podia estar isso, podia estar aquilo. Tinha que me dar um abraço. Ele ia sair, não sei se ele ia voltar. Na dúvida, pelo menos, olha, aquele carinho para a pessoa sentir que foi acolhido, que recebeu um carinho, que tem alguém por ele ali. Alguém que está desejando que ele fique bem, né? Para que é melhor do que um abraço? Quando você recebe um abraço, você pode estar como for. O abraço te acalenta, te fortalece. Então, não, porque eu estou com pressa. Problema seu, eu acorde mais cedo, mas vai me dar um abraço. E aí o que acontece? Ele aprendeu isso. Ele aprendeu. Porque assim, a gente termina, mas a gente não acaba a amizade. Pessoas civilizadas terminam a relação, mas não acaba a amizade. Você procura, já viu o porquinho com aquele rabo torcido? Você fica ali com o rabinho torcido, mas você continua com a amizade. A não ser que a pessoa seja uma pessoa realmente prejudicial a você. Porque tem relacionamentos que são tóxicos. Né? São pessoas tóxicas. Então, você tem que se prevenir. Mas, pessoas civilizadas têm que fazer isso. Terminou. Aí, por que eu digo isso? Na relação posterior à nossa, ele chegou para mim e fez assim, pô, Cris, hoje o que eu valorizo, que era aquele seu abraço,
A pessoa que eu estou hoje não abraça. Ah, você é cheio de frescura, quer ficar no grude? Uma hora ela vai aprender. Não é verdade? Uma hora a pessoa vai ensinar a outra. Então, se você está fazendo o quê? Ah, eu sou peça. Não, não é peça, não. Pegue a pessoa, abrace. Bom dia para você, bom trabalho, que Deus te acompanhe. Você já abençoou a pessoa, você já demonstrou um carinho por ela. Então, assim, a gente procurar... Isso é interessante, viu, Cris? Você trazer que tem um momento no filme que tem essa coisa dessa... o personagem principal, ele é mais dado, né? Ele se arrisca mais, se lança mais na questão afetiva, né? Afetar o outro, nesse sentido. E tem uma colega que não é tão assim, ela não está nessa mesma energia. E ele consegue, com a persistência ali e tal, consegue quebrar esse bloqueio dela em algum momento ali. Então, você falando dessa questão, né? Um abraço e o outro não abraça. Então, de uma certa forma, faz esse movimento, né? Claro que respeitando o tempo do outro, mas não deixando, né, de poder afetar, que é algo bom, né? Ali é algo bom, né? Um abraço é algo positivo. E aquilo afetou. É a melhor coisa que tem, mesmo porque tem um ditado que diz que o amor cura. Pode não curar assim, uma doença grave, uma coisa assim, mas ele pode curar uma ferida que está aberta aqui dentro, uma mágoazinha, um traumazinho, uma insegurança, uma dúvida, né? O amor, ele cura. Agora, ver a que ponto você vai permitir que aquele amor daquela pessoa cure você, né? Porque a gente também tem que estar receptivo, né? Quantas relações foram desfeitas, aí a pessoa vem de lá, se relaciona com outra e fica com o pé atrás porque não deu certo com a anterior. Não pode. Aquela pessoa que está ali com você agora não é a cópia, jamais será a xerox daquela que você conviveu. Cada pessoa é a mesma coisa que um livro. Cada livro tem sua história. Cada página tem a sua lição, né? Então, você vira a página e dá continuidade àquela história, sabe? A gente não precisa ficar sofrendo porque, eu tô com Francisco, mas não é a mesma coisa que Chico. Eu gostava quando eu estava com Chico. Se gostasse tanto que estava com Chico, não estava com Francisco. Porque alguma coisa desviou vocês para que você tivesse a oportunidade de conhecer o Chico. Então, não queira validar invalidando uma relação do anterior para o posterior. Cada um tem o seu defeito e tem a sua qualidade. E você tem que saber qualificar, sabe, quantificar aquilo na sua vida. Valorize quem está do seu lado. Agora vamos voltar para o filme, que eu já deslizei muito esse assunto. Vamos voltar. O filme é o seguinte, eu gostei do filme, porque o filme ele busca ele levanta alguns questionamentos, né? Os questionamentos que ele faz é o seguinte, ele diz o seguinte, que as pessoas, o ser humano, quando entra na vida do outro, ele cria impacto. É isso que eu estou fazendo com vocês aqui, eu estou impactando. Você vê que o cara segura o queixo e fala assim, eu não sei, hoje a gente vai terminar essa live até meia-noite. Brincadeira. Mas assim, eu concordo com ele no filme quando ele fala isso, quando ele menciona isso, que a gente, quando entra na vida de alguém, a gente cria impactos. É verdade, você pode criar um impacto emocional bacana, como também uma crítica destrutiva, uma crítica construtiva. Você está entendendo? Vai de quem diz e quem recebe, né? A comunicação tem que ter o quê? Um ouvinte e um comunicador. E você tem que se colocar na vida assim. Horas comunicador e horas ouvinte. Se for algo que for agradável para os seus ouvidos, que for algo, mesmo que seja uma crítica, que na hora você fique chateado, engula calado, chega em casa e desmanche isso. Porque às vezes é uma crítica até construtiva. Sabe? Eu tinha uma mania horrorosa. Eu chegava cedo nos locais,
Olha só, eu chegava antes do meu horário. E eu sempre me atrasava. Ai, Cris, não estou entendendo. Eu chegava no local marcado, no horário. Só que eu aí começava a andar, ai, estou no horário. Relaxava, perdi o horário. Aí o que aconteceu? Eu acabei me colocando numa situação assim, vou parar com isso, porque isso não está me fazendo bem. Porque não é possível, eu chego cedo no local e eu consigo, ainda assim, estando no local, tá atrasada? Você perde sua credibilidade, você perde o respeito às pessoas. Ai, vai chamar, vai chegar sempre atrasado. Entendeu? Então, você tem que aproveitar qualquer coisa para você criar um impacto na vida de alguém e aproveitar esse impacto na vida de alguém e você também se impactar na sua própria vida. Sabe? Começar a tirar coisas que não estão agregando positivamente para você. Algo que tá agora na moda, uma palavra muito interessante chamada sabotagem. Nós costumamos nos sabotarmos. E a gente tem que parar com isso. Isso é um defeito, isso não é uma qualidade. Como assim, Cris? Eu quero fazer isto, eu vou fazer isto até tal dia. E se autodeterminar. Criar um impacto na sua vida. Sabe? Modificar os seus maus hábitos. Procurar ajustar coisas positivas. Como esse personagem fez. Ele começou a impactar com o pensamento dele, com a postura dele, com a alegria que ele tinha. E as pessoas que estavam somente enxergando assim, só sabia viver assim, não dava oportunidade, não dava brecha, por vaidade, por medo, por zona de conforto, por se sentir ameaçado, não dava oportunidade de mostrar, deixar que ele seguisse da forma que ele achava que poderia ser. Até que a coisa tomou uma proporção tão grande que o rapaz foi julgado. Coisa feia. E que criou uma cena belíssima, né? Que foram as crianças que colocaram as crianças e os responsáveis das crianças. Todo mundo se apresentou com o narizinho de palhaço. É interessante, viu, Cris? Porque assim, você trouxe a questão, né, da questão do diferencial dele, né, dessa questão dessa paixão, esse algo muito único dele, diante, se confrontando com um sistema já pronto, né, um sistema já pré-estabelecido. As regras são essas, você tem que entrar nessas regras, seguir e perder um pouco da inovação, né, do algo novo que pode dar certo. Então, é bem interessante, por exemplo, um estudante, né, que vai entrar na faculdade, seja, sei lá, no caso dele foi medicina, então, com aquele entusiasmo todo, com aquela paixão e tal, e aí ele vai se confrontando com algumas coisas que os profissionais da área, que já estão atuando, começam a passar frustrações que eles tiveram para esses possíveis alunos. Então, essa paixão, essa coisa esse ímpeto que talvez a pessoa, o aluno chegue, vai se perdendo nesse caminho, né? Vai moldando. Né? Dentro dessa parte do filme, fala que, em uma parte, que as crianças elas nascem livres, espontâneas, e à medida, no meio do caminho, né, se perdem, né? São moldadas. Então, vamos entender que esse profissional, né, que está querendo ser criado, né, e se formar, ele é a mesma condição de uma criança que está nascendo ali. E aí, nesse meio do caminho, vai sendo podada, e aí fica como a maioria. Então, ideias inovadoras, ideias que podem ajudar muito mais pessoas, acaba se fechando. E aí, uma outra coisa bem interessante, a nossa visão, que o filme mostra. Qual é essa visão? Em relação àquela pessoa que estuda, e aquela pessoa que tem uma forma própria de aprender, talvez brincando, talvez brincando com os colegas de alguma forma, mas de forma lúdica e inteligente, pode tirar notas maiores do que esse que estuda muito. Porque
Mesmo porque o ser humano ele tem vários tipos de memórias, né? Várias Tem a formas de pra, aprender. né? Então, no senso comum, A- no a- senso comum, no senso comum a gente pode até julgar e até criticar essa forma diferente. Vamos dizer que os pais têm uma criança que ela pega rápido, ela não precisa desse estudo assim tão frequente, ela tem uma forma própria de. E aí ela não estuda, ela talvez tira nota alta, e talvez os colegas não entendem, pensa até que pescou, né, que fez alguma coisa errada e não consegue. Então, é essa diferença dessa forma de aprendizado, né? É uma coisa que vocês que estão assistindo, vocês que têm filho talvez pequeno, ou vocês já passaram por isso, né? Essa forma particular de ensino, de aprender, né? Não chegar a esse ponto de julgar, de criticar e até bater. Né? Surro, pelo amor de Deus! Agressão verbal nunca ajudou a ninguém a nada, né? Isso aí não é bom, até por ao contrário, acaba fazendo com que a criança precise de uma ajuda de um psicólogo para fazer com que desmistifique isso, porque ele guarda isso na memória dele e ele não consegue se desenvolver como uma pessoa bem-sucedida, porque ele fica com aquilo ali gravado, né? A gente tem que descobrir qual a melhor forma de aprendizado dos nossos filhos, porque, como eu havia dito, nós temos vários tipos de memórias. Temos memórias fotográficas, temos memórias que são auditivas. Você ouve alguém ler uma história e você guarda aquilo para ao longo do tempo. Tem o de leitura, né? E tem a musical. Por isso que muitos concursos, esses cursinhos pré-vestibulares e tudo mais, alguns professores também de algumas redes de faculdades e colégios infanto-juvenis, eles adotaram esse tipo de lição, né? Pegar uma música que estava no auge e colocar formatar ela toda com aquele assunto que está com uma certa dificuldade para o aluno e fazer com que o alunado gravasse a música, a melodia, e se desse bem nos concursos, nos cursos, nas aulas. Então, assim, tem que descobrir qual a melhor forma de aprendizado do seu filho, porque não é porque ele é burro ou porque ele está tendo dificuldade de aprender porque ele não vai ser ninguém. Não é isso, é porque a gente não sabe que tipo de memória que você está lidando com o seu filho. Uhum. E aí esse filme também traz a questão da diferença de profissionais, né? Que aí você vai, na sua área, você vai visualizar isso. Aquele que estudou muito, que fez vários cursos, né? Tem isso, tem certificado disso e aquilo, não quer dizer que vai ser o melhor profissional do que aquele que talvez tenha, ele não está no mesmo nível de conhecimento, mas ele tem muita atitude. Ele faz, ele tem uma ação em relação àquilo. Diferente, talvez, do outro, que ele tem muito conhecimento, às vezes ele não sabe passar o conhecimento. Né? Sei lá, uma questão de professor, um professor que sabe, né? E aí não sabe passar esse conhecimento. Tem outro que não tem toda a formação dele, mas tem uma eloquência, né, na fala, ele faz, ele tem uma facilidade que o outro entenda. Então, às vezes, a questão do conhecimento não é que vai determinar se a pessoa vai ser bem-sucedida ali ou vai ser um bom profissional, mas a quantidade a forma como a pessoa pratica aquele conhecimento. Eu posso ler vários livros, mas se eu não praticar nem uma terça metade disso, eu não vou, né, assim, como um profissional, não vou passar aquilo que, né, eu vou atuar da forma que deveria. Então, não é o quanto você acumula de conhecimento, mas o quanto você pratica daquilo, o quanto você consegue realmente colocar em ação. Então, nesse filme, ele coloca isso bem em evidência. O Peck, ele nem espera a questão da época
que seria para ele estagiar. Ele já começa a praticar um pouco antes, que é depois do terceiro ano, ele vai fazer o estágio de fato. Ele já começa a fazer os experimentos dele, coloca a teoria dele em xeque, em teste, para ver se de fato. Então ele não espera, ele já pratica. Enquanto os outros estão estudando na teoria, ele está lá só praticando, só praticando. Então, essa atitude, né, que a gente fala assim, no quadro de profissionais, hoje as empresas estão requisitando o quê? Profissionais que têm o QE, que é a inteligência emocional desenvolvida, que seria lidar com pessoa de forma mais precisa, melhor, do que aquele QI, que é a questão do cognitivo, né? Aquela inteligência cognitiva bem aguçada. Não é esse tipo de profissional que as empresas, por exemplo, estão dando preferência, mas sim quem tem inteligência emocional, quem sabe lidar com pessoas, quem conhece pessoas, que seria esse o grande foco. Então, esse filme, ele mostra isso também. O PEC, ele tem uma inteligência emocional muito grande de lidar com pessoas. E aí faz o diferencial dele como profissional, aonde ele fala que aí ele tem uma briga com o PhD, né, que é o PhD não, o CDF da sala, e ele é a forma, né, que ele é mais, que as pessoas gostam dele, e esse CDF, ele se questiona que ninguém gosta dele. Então, é mais a atuação do Peck, né, no caso, Peck Adams, que ele é mais efetivo, porque ele sabe lidar com pessoas, ele sabe acessar pessoas. E aí o diferencial como profissional, e como você colocou, na hora do comitê, né, que ele é julgado e tal, ele tem uma cena emocionante onde pessoas, né, ele valoriza a questão dos enfermeiros, ele valoriza os pacientes, a questão dos alunos que estão se formando, ele traz essas pessoas ele comove, ele afeta com o discurso dele e traz essas pessoas para a causa dele, para o que ele está idealizando como sonho, como ser humano e como profissional. Então é bem interessante o que traz esse filme nessa parte aí. Então é bem comovente. É um filme, né? Uhum. É um filme. E para a gente começar a se encaminhar para o final, se você quiser passar mais pontos aí, pode ficar à vontade. Não, foi. Tá? Eu acho que a gente. Eu até fugi um pouco, né? Na verdade, não fugi, eu falei um pouco mais hoje, mais assim, sobre várias vertentes de relacionamento em si, né? O convívio com o outro também já foi uma boa pontuação. Mas, assim, o que o filme deixa bem claro é que a gente tem que sempre buscar novos horizontes, da forma que a gente consegue visualizar as coisas. Porque, às vezes, o jeito que alguém tenta nos tolir não quer dizer que a gente está errado. A gente tem que ver o que a gente acredita como verdade e buscar aquilo ali. Mostrar que existe aquele caminho, que há possibilidade. Porque se eu não tentar, ou se você não tentar da sua forma, a gente nunca vai saber. Se hoje a gente sabe muitas coisas, é porque alguém lá na frente já tentou e já mostrou que é possível. E se a gente desistir antes de alcançar o pódio, a gente não vai saber aonde a gente poderia chegar e nem a nossa capacidade, de fato, de enxergar as coisas de outra forma e de encontrar um outro caminho para que se busque o sucesso, a realização, seja profissional, seja amorosa, entendeu? É isso que é importante, é você buscar novos horizontes com o seu ponto de vista. Né? Tentar de uma forma como ninguém nunca tentou. Ou como você também nunca tinha se dado o direito de tentar. Então, o aprendizado é que a gente sonhe, né, persista no sonho, mesmo que em algum momento a gente possa pensar em desistir, persista. Se é um sonho, essa paixão em termos de profissão, que você tenha, né, essa paixão a cada dia, que renove isso dentro de você. A questão, olhe para a solução, não olhe para o problema.
né? Vá além do que você está olhando, vá além da situação que você está vendo e até que você está no momento. Então, a situação que você está não determina onde você vai chegar, né? Então, você vai chegar muito além. E quem quiser abraçar causas, uma causa nobre, né? Sei lá, se atirar em algum serviço voluntário. Agora eu acho que é um pouquinho complicado, mas enfim, alguém queira abraçar essa causa é interessante. Nós temos os Doutores da Alegria, que funcionam na região do Ceará, São Paulo. Aqui em Salvador também tem, que são aqueles palhacinhos, né? Aquelas pessoas que se vestem de palhaço e visitam grandes hospitais aqui, Martagão Gesteira, para levar um pouco de carinho e de alegria para aquelas crianças que precisam, e outras pessoas também que estão hospitalizadas. Agora, no momento, não é, mas há a possibilidade de você já ir alimentando, né, esse cunho social com o próximo, já é um despertar. Né? O filme filho. E tem também, além dos Doutores de Alegria, tem também, meu Deus, tem um outro site, tem um site também, que mas colocando Doutores da Alegria, você vai ter vários voluntários do bem. É um site também que você pode se inscrever lá e procurar ver o que é que você mais se encaixa, o que é que você pode contribuir. Né? Hoje eles estão ativos com esse negócio da pandemia, eles estão doando várias alimentações, eles estão arrecadando para poder fazer cestas básicas para doar às pessoas que estão precisando. Fora que ainda tem a galera do sopão, gente, que eu amo, que todas as quartas-feiras a galera sai à noite, na madrugada, para doar aquele pãozinho, aquela sopinha de mãe, né? Para as pessoas que, infelizmente, não foram tão agraciadas como nós, né? Que vivem nas ruas. E vou lançar uma ideia. Você pode comprar uma máscara, encontrar um morador de rua e ceder, né? Ser solidário, doar uma máscara para eles, porque tem muitos que não sabem nem o que estão atravessando. Tem muitos que não estão desinformados. Né? E é nobre da gente também pensar no próximo, porque eles também não deixam de ser, né, semelhante a nós, né? Precisam de ajuda também. Infelizmente, nem todos os serviços sociais conseguem agraciar todos, e a gente pode fazer um pouquinho. Né? Um pouquinho só que a gente consiga fazer hoje, já muda o amanhã dele. E quando a gente faz um ato, né, como esse, e como outro, né, de generosidade para com o outro, existe uma substância que a gente libera, por isso que a gente se sente tão bem em relação a fazer esse ato também. Por causa desse hormônio que libera e a gente se sente bem. Outro que a gente acaba esquecendo, né, talvez de alguns desafios que a gente está passando, a gente vê, né, a situação, faz esse ato e acaba amenizando, né, os nossos problemas. Então esse ato, né, como o filme mesmo traz essa coisa de ajudar o outro, acaba a gente esquecendo um pouco das nossas dores, nossos problemas. Então é um incentivo, né? E é um aprendizado que a gente possa trazer para a nossa vida. Não vai ler mais aquele livro, acho que já enjoou daquele livro, não sei, não vai pegar mais aquele livro, está lá no canto juntando poeirinha, sacode ele. Tem a pracinha da Pituba, tem várias pracinhas aqui em Salvador que você pode deixar o seu livro numa caixinha de leitura, que é um cantinho de leitura que muita gente passa lá, troca os livros, lê, faz aquela leitura, terminou, devolve. É interessante, é um projeto interessante que é pouquíssimo divulgado, mas para quem gosta de leitura já conhece esse projeto. Então tem na Praça da Pituba, tem, acho que aqui no DIC, acho que ainda tem, acho que tem no DIC, mas tem vários lugares que tem as caixinhas, umas casinhas, parecendo casinha de passarinho, que é para você deixar os seus livros ali. E aí as pessoas passam, leem quando estão na praça, ou pode levar para casa, pode ler, depois que terminar a leitura, devolve o livro. Então, só enfatizar, né, a ideia do circuito de filme, cada semana um filme diferente para a gente assistir durante a semana, e na live seguinte a gente discutir, né, trocar aprendizados. Lembrar que amanhã também tem live, né, com um depoimento também bacana, né, do atendimento que eu fiz, também amanhã, quinta-feira,
às 19h57, horário, né, mesmo horário que a live de hoje. É bem interessante, né? A Alane, que ela mora na Santa Catarina, então bem interessante o depoimento dela, né? Alguns pontos. O YouTube também, um canal que foi criado para ajudar mais pessoas também, o Whindersson Moraes Coach, bota lá no YouTube, tem vários, tem sobre ansiedade, sobre autorresponsabilidade, tem a questão do circuito também, acho que 2 filmes lá. Então, entendam que esses circuitos, esses canais é para que você aprenda cada vez mais, traga esses aprendizados, seja você, alguém que você conhece, né, você compartilhe, e eu estou aqui para, né, ajudar da melhor forma possível, você que está assistindo, e diante de tudo aqui, parabenizar a todos, né, poderiam estar em outro lugar, escolher estar aqui na live, e também agradecer a Cris por aceitar o convite, né, sempre nessas quartas, né, nessa trajetória, nessa jornada aí, como foi dito, é a 12ª semana, a gente está aqui sempre no dia de quarta, então, parabenizar e agradecer, e se você quiser falar, né, alguma coisa, Cris, para a gente finalizar, pois fica à vontade. Ai, gente, eu não só agradecer e vamos procurar fazer isso, abraçar uma causa nobre, que é interessante, alimenta a nossa alma, né? A gente revigora o nosso espírito e nos melhoramos cada vez mais como seres humanos. Eu acho que isso é essencial, não é? Ai, Cris, mas eu não posso dar muito. O pouquinho que você der, sabe? É interessante. Veio uma ideia. Ela fez uma cartinha e botou debaixo da porta de uma senhorinha, sabe? E ela ela é bem pequenininha, ela deve ter uns 10, 12 anos, acho que 12 anos. E aí o que acontece? Ela escreveu e disse assim, não, é porque a vozinha tá só. E ela fez a cartinha e botou embaixo. Então, é interessante, deixa um livro, né? Na porta de alguém que goste de ler, que esteja preso em casa. Ou então, escreva um bilhete, olha, você não está sozinho. Vamos abraçar essa causa mesmo e ser solidário, porque às vezes uma palavra só, um gesto só, já preenche o coração de alguém que pode estar vazio, né, se sentindo só, isolado. Né? É importante a gente dizer assim, olha, qualquer coisa, se precisar, estamos aqui. É importante. É importante a gente mostrar que somos solícitos, estamos disponíveis para o próximo. Viu? E aí tem vários, chegou na internet, serviços voluntários. Não precisa ficar preso. Faz assim, uma social. Olha, só vou fazer 2 vezes no mês, só vou fazer só um final de semana. Eu, final do ano, faço aniversário dia 26 de dezembro, contrato ou uma pessoa de Papai Noel, ou eu mesmo me torno Mamãe Noel, faço um baita aniversário num abrigo. Já fiz no AF, na Liberdade, e sempre estou fazendo em algum lugar que tem muita criança, porque eu sou criança até hoje. Então, assim, no meu aniversário, eu não gosto de comemorar, porque a festa eu faço para crianças que precisam. Eu acho que é mais válido, né? Então, assim, nunca pego presente, nunca faço festa. Posso fazer festa, assim, para pessoas pequenas em casa, assim, tipo minha filha, com minha família, coisa restrita. Mas a coisa grande mesmo, eu prefiro adotar um abrigo de crianças e levar para um orfanato. Bolo, isso eu faço desde os meus 15 anos. Então, gente, eu já estou aí já um longo caminho pela frente. Quando não dá para fazer festa, compro os pacotes de brinquedo e levo no dia do meu aniversário. No Natal, geralmente aí eu estou deixando lá. Viu? Então, é uma causa também interessante. Eu tenho uma amiga que já faz doação de leite, isso é interessante. Né? A gente pode ver o que for mais conveniente para a gente. Como eu sou uma eterna criança, então eu levo doce, brinquedo e tudo mais. Então, no final do ano eu estou sempre fazendo essa brincadeira. E aí vão de vocês. Juntar roupa que vocês não estão usando. Dá uma olhada assim, dá uma visitada em alguns sites. Sabe? Não precisa ser só o dinheiro. Não precisa ser dinheiro. Pode ser roupa, pode ser uma palavra, pode ser um gesto.
né? Não precisa ser só o financeiro, que tem gente que tem um escorpião no bolso e não solta de jeito nenhum. Então, para ficar mais legalzinho e não desistir da causa, faz uma forma de carinho, um gesto. Entendeu? Então, uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos, que essa semana, né, esse finalzinho já de semana, que já se aproximando, a gente consiga ser bem abençoado, né? Que a vacina chegue e que as pessoas que estão nos hospitais, que a gente hoje à noite faça aquela concentração de oração para pedir a Deus que tenha misericórdia de quem está indo e de quem tá com a esperança de tirar as pessoas dos hospitais, né? De quem já foi, que a gente consiga consolar através das orações, né? Com pedido a Deus, que conforte aquele coraçãozinho que está machucado, e aquelas pessoas que estão ainda internadas, que a gente faça uma oração forte para que Deus venha abençoar, para que essa pessoa se recupere e saia o mais rápido possível e volte para o seio da sua família. Amém. E reforçar, semana que vem... Eu sou deísta, que tem gente que às vezes fica na dúvida. Eu sou deísta. Quarta-feira que vem, o filme é Homens de Honra, tá? Homens de Honra, semana que vem. E amanhã tem live, como eu falei, um depoimento de uma paciente que eu atendi. O tema da live é expressar o amor muda tudo. Hoje a gente falou de amor, a gente falou de afetar o outro. Então amanhã a gente vai continuar esse papo. Aí eu fico olhando para ver se ele está sorrindo mais lá do que comigo. Sou ciumenta. Ó. Então, tchau, gente. Parabéns. Valeu, Cris. Tchau, tchau. Gente, boa noite. Que Deus abençoe.